Paz de Deus, gente linda, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Estamos por aqui para mais um devocional e o devocional de hoje Deus fala em Gálatas 6:9. Eu já peguei aqui minha Bíblia, abri em Gálatas 6:9 e eu quero que você pegue a sua Bíblia também para você juntamente acompanhar o devocional. A gente vai fazer o devocional desse livro que a gente sempre faz aqui, que é o livro do David Leonardo, E Deus Seu de Novo. E hoje Deus fala como título sobre esse versículo, essa palavra, pronto para responder ao chamado. Que a gente vai estar pronto para responder o chamado de Deus. Hoje Deus vai nos mostrar o que é necessário, o que é preciso para a gente ver uma vida com obediência ao Senhor, para obedecer e para realmente, aceitar o chamado que Deus tem para nós. Então, em Gálatas 6:9, Deus diz: portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos se não desistirmos. Gálatas 6:9. O que Deus fala referente a esse versículo? Prepare-se, estamos em tempo da preparação. Temos a tendência de querer uma bênção antes de estarmos preparados para recebê-la, pois acreditamos que é possível ter resultado sem processo e colheita sem plantio. Deus nos ensina, porém, que precisamos estar prontos a tempo de plantar, tempo de semear, de regar e de cuidar para que a colheita venha. O que você está fazendo para se preparar para o que Deus vai fazer na sua vida e para o extraordinário do Senhor? Você está estudando, está se capacitando, está orando, jejuando? Você busca a Deus diariamente? Quando Deus chamou a Davi para ser rei, ele era um rapaz que cuidava das ovelhas do pai. Davi estava no campo se preparando. Ali ele aprendeu a lutar contra o urso-leão, dominou o uso da funda, se preparou para ser rei. Assim que a oportunidade chegou, ele estava pronto. Não sei o que você está fazendo hoje, mas indico que aproveite o tempo da preparação, o processo que está vivendo, que Deus está lhe ensinando agora, o que vai ser fundamental para a sua vida amanhã. Prepare-se para o extraordinário que o Senhor vai fazer na sua vida, pois Ele é fiel para cumprir tudo o que lhe prometeu. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Se você crê nisso, prepare o caminho, alargue as tendas e fique pronto para receber o que Ele vai fazer. Algumas pessoas podem considerar que pensar dessa maneira é uma insanidade. No entanto, muitas das coisas que fazem parte da nossa realidade atualmente já foram consideradas desatinos. Se aqueles que foram chamados naquele tempo para romper com os padrões se permitissem ser parados pela opinião alheia, não teríamos acesso aos testemunhos incríveis da Bíblia. Pelos olhos da fé, enxergue o que Deus lhe tem falado há tanto tempo. Não se permita ser boicotado pelo medo que o outro sente, nem se limite a se mover somente pelo que é visível aos seus olhos. Em vez disso, creia no plano do Senhor e alicerce suas decisões no que o Pai lhe disser. Enquanto espera para que o plano de Deus se concretize, prepare-se aproveitando as oportunidades que Ele lhe disponibiliza. Quando o dia chegar, você será pronto para ser usado por Deus, para colocar em prática tudo o que aprendeu e colher o extraordinário. Lembre-se, aproveite as oportunidades para aprender tudo o que puder. Deus vai usar você para algo extraordinário. Olha só, gente, que lindo. Hoje, através dessa palavra, Deus nos faz refletir o que a gente vem fazendo, com o que Deus tem nos alcançado. O propósito que Deus tem para a nossa vida, ele é o hoje, que a gente está em preparação para realizá-lo. O chamado que Deus tem. Então, o que você tem feito com o que Deus tem te dado? Qual que é o sonho do teu coração, o anseio, o desejo do teu coração? Você já colocou ele diante de Deus? Você já orou para Deus abençoar? Para Deus te dar meios para você cumprir o chamado que Deus tem? Então, é o hoje que a gente planta, é o hoje que a gente faz, com o que Deus nos dá, que a gente vai cumprir o chamado que Deus tem para a nossa vida. Então, que hoje a gente pode parar e pensar o que a gente está fazendo, tanto para Deus, quanto no nosso trabalho, na nossa vida. A gente tem feito o que Deus tem chamado para a gente fazer? Porque a gente sabe, você pode estar tampando os seus olhos, mas no fundo do seu coração, você sabe o que Deus anseia para a sua vida e você sabe que isso realmente vem de Deus. Mas muitas vezes você está paralisado, você está parado, você está com dúvida, você está numa situação que você precisa tomar uma decisão. Só que essa decisão, para você tomar, é uma decisão que muitas vezes você terá que renunciar a algo para cumprir o chamado que Deus tem.
E a gente renunciar a algo é difícil. É uma decisão e tanto quando a gente renuncia a algo. Então, eu posso te falar que a melhor escolha, se é algo que está te impedindo de você ir, sabe, viver o chamado que Deus tem para sua vida, com certeza vale a pena você pensar e você realmente tomar a decisão, seja de renúncia, seja de ir em busca. Você sabe que tem aquela oportunidade, você sabe que aquilo vem de Deus, só você ainda não tomou a decisão certa de fazer aquilo, porque Deus quer que você faça, mas você não tem aquela determinação, sabe, para tomar aquela decisão. O que você vai fazer? Você vai orar ao Senhor, vai pedir para Deus ajuda, porque Deus ele vai te ajudar. Deus te ouve. Deus ele ouve quando a gente se ajoelha, a gente ora com o coração sincero, com sinceridade. Deus vê, ele sabe a sinceridade do nosso coração, da nossa vida, da nossa alma. E a gente é chamado por Deus, a gente somos filhos de Deus. Jesus, ele sofreu na cruz, ele pagou um preço muito alto para hoje eu estar aqui respirando e para você também estar aqui respirando. Que tamanho amor que Jesus teve por nossas vidas. Então que a gente venha parar e pensar que o que mais importa na nossa vida não é sonho, não é carreira, não é bens materiais, não é as coisas desse mundo. E sim, estar firmado na rocha verdadeira, que é Jesus. Estar caminhando com Deus. E a gente siga cada dia mais os passos de Jesus, para a gente se tornar cada vez mais e mais parecidos com Jesus. E a palavra de Deus é onde você consegue ser moldado. É através da palavra, porque a palavra de Deus foi a palavra que Deus deixou para nossa vida, que é um guia, o manual da nossa vida. E é tão bom a gente ler a palavra de Deus, a gente entender o que Deus fala, porque em cada versículo, de alguma forma, Deus fala com nós. E a gente vem a seguir os passos de Jesus, com humildade, com verdade, com alegria, com paz, que independente da situação, do problema, a gente orar, a gente olhar para o céu, olhar além das montanhas, porque é de lá que vem o nosso socorro, que ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Tem um versículo assim, né? E esse versículo é tão lindo, é tão bom. Quantas vezes eu me parei pensando, né, no meu passado. Quantas vezes eu não tinha mais saída, mas eu olhei para o céu, além das montanhas, e de lá foi de Deus que veio o meu socorro, a minha esperança, a minha vida. E o mesmo socorro que veio para mim é o mesmo socorro que Deus tem para sua vida. Então você ore, independente da situação que você está passando, você ore, você jejue. Tenha certeza, sabe, que Deus é com você. Deus te ouve, Deus te ama. Você é uma alma preciosa para Deus. Deus te escolheu. E Deus ele só espera que você tome a decisão de seguir a Jesus com verdade, porque essa decisão é sua. Deus te escolheu, Deus me escolheu. Mas a decisão de seguir uma vida verdadeiramente com Cristo, com Deus, é nossa. É individual de cada uma. A gente conhece a verdade e a verdade de Deus, ela nos liberta do pecado, ela nos liberta da vida que é sem sentido, que é uma vida que a gente só vive um dia após o outro, quando não está nos caminhos de Deus. Eu também já estive lá, então eu posso falar para vocês que a vida com Deus é a melhor vida que a gente tem. Porque no passado eu só vivia um dia após o outro, sem rumo algum, sabe? Só pensando nas coisas desse mundo e não nas coisas que vêm do alto, que vêm de Deus. E pela honra e pela glória de Deus, Jesus me alcançou e Jesus hoje ele te alcança também. E é só você tomar a decisão de aceitar Jesus, de reconciliar com Deus se você parou na caminhada. E Deus ele tem uma nova vida para você. E Deus ele tem um chamado, ele tem um propósito lindo para você. Você é uma preciosa para Deus e Deus te ama. E como diz, né, em Gálatas 6:9, portanto não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Então não vamos desistir de fazer o bem. E aqui quando a gente fala em fazer o bem, é o bem para todos. É você não fazer acepção de pessoas. Todos nós perante Deus somos irmãos, porque Deus nos enviou, Deus nos formou. Então a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Independente dos erros da pessoa, independente do que a pessoa te fez, você deve amá-lo. Jesus, tudo que ele passou, Jesus não odiou ninguém. Jesus, ele não tinha raiva de ninguém. E aqui a gente está para seguir os passos de Jesus. Se alguém te fez algo,
algo ruim, se alguém te magoou, alguém te causou algum trauma, algo. Eu sei que é difícil, mas é de joelho no chão, é olhando para Deus, que esse rancor, essa raiva, essa tristeza que você tem dessa pessoa, todas essas coisas ruins, sabe? Que ao lembrar, ao ver essa pessoa, vem aquele remorso, aquela coisa, sabe, ruim. É só Deus para tirar do teu coração, é só Deus para te libertar disso, sabe? O inimigo, ele veio para roubar, para matar e para destruir. E ele sempre está rondando. Se a gente não vigiar, a gente cai em laços que Deus não queria que a gente caísse. Então, é você vencer as batalhas do inimigo. É você vencer, sabe, essa raiva, esse remorso, esse medo, tudo que você tem com alguém, sabe? É orando, é de joelhos que a gente vence isso, é jejuando, porque esse é o mandamento que Deus deixou para nós. Amemos uns aos outros como a nós mesmos. Somos todos filhos de Deus. Só temos que aceitar a Deus como nosso único e suficiente Salvador, aceitar a Jesus e seguir os caminhos de Jesus. Então, que você possa parar e pensar e hoje você trazer o perdão para sua alma, para sua vida, e você amar o próximo como a você mesmo, você fazer o bem pro próximo. Tem várias formas a gente fazer o bem pro próximo. Não é só você dando dinheiro, não é só você alimentando, é você levando uma palavra de conforto, é você orando por essa pessoa, é você ajudando. Tem várias formas, sabe? Que a gente consegue realmente ajudar o próximo. E esse foi um mandamento que Jesus deixou pra gente amar ao próximo como a nós mesmos. E aqui Deus fala também sobre a gente plantar, a gente se capacitar, a gente semear, que no devido tempo a gente vai colher. E aqui Deus também fala sobre Davi, né? Que Davi, ele era um rapaz que ele cuidava de ovelhas e foi no campo que ele se preparou para se tornar rei. Quando ele se tornou rei, ele já estava preparado para a batalha, sabe? Ele já estava preparado para ser rei. Mas antes ele passou pela preparação. Então tudo tem uma preparação. Antes da gente realmente estar no lugar do chamado, lá na frente que Deus tem, a gente tem a preparação aqui antes, sabe? No sentido, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo. Para ser médico, tem tudo uma preparação. A pessoa ela trabalha 6 anos para depois realmente exercer a profissão. E a nossa vida espiritual com Deus é a mesma coisa. Os nossos sonhos, tudo é dessa forma. Tem uma preparação. E é na preparação que a gente tem que se mover, que a gente tem que semear, que a gente tem que trabalhar. Porque se a gente ficar parado, quanto mais parado a gente ficar, mais vai ser atrasado. Muitas vezes não é Deus que atrasa os nossos sonhos, o nosso propósito, o nosso chamado, da gente chegar onde Deus quer. É a gente mesmo que atrasa com as nossas decisões. Então que hoje a gente venha parar e pensar quais decisões a gente tem tomado, o que a gente tem feito com o que Deus tem prometido para nós. Deus promete bênção, Deus promete vitória, Deus promete cura. E Deus cura, Deus alcança a vitória, Deus alcança bênçãos. Mas Deus, Ele quer que a gente também faça a nossa parte. A gente se esforce, sabe? Orando, jejuando, trabalhando, com foco, com alegria, com paz. E a gente ser feliz, a gente ser grato por hoje onde a gente está. Porque aqui onde a gente está, que Jesus está nos moldando, que Jesus está nos preparando para o chamado que Ele tem. Então que hoje a gente possa realmente, sabe, refletir na nossa vida o que a gente tem feito com o que Deus tem nos dado, com as ferramentas que Deus tem nos alcançado. E Deus aqui também fala, pelos olhos da fé, enxergue o que Deus tem falado a você há tanto tempo. O que Deus tenha falado para você há tanto tempo. Agora você comece a refletir, sabe? O que Deus te prometeu ainda não é a sua realidade, o que Deus te prometeu. E muitas vezes, tudo que Deus te prometeu foge totalmente da realidade que você vive hoje. Mas você tem que ter fé. É pelos olhos da fé. A gente fixamos os nossos olhos não naquilo que a gente vê, mas sim naquilo que a gente não vê, que é o que vem de Deus, que é o que é eterno. Então, que Deus fale ainda mais no seu coração, através desse devocional, e a gente venha se preparar para o extraordinário que o Senhor vai fazer na nossa vida. Deus tem algo lindo, algo assim, extraordinário mesmo, para cada um de nós, mas a gente tem que ter a fé, crer, confiar, e todos os dias orar, jejuar, todos os dias ler a Bíblia, louvar. Onde a gente for, a gente convide Deus para estar no centro
da nossa vida sempre. E que a gente venha caminhar com os olhos da fé, firmados em Jesus, em Deus. E a gente sempre orar para Deus abençoar nossas vidas, porque Deus ele está abençoando. É Deus quem nos protege, é Deus quem nos dá todos os dias um novo dia, é Deus quem nos dá o fôlego de vida. E é Deus quem nos protege sempre, é Deus quem nos dá ânimo, alegria e fé para caminhar. É Deus quem nos abençoa, quem nos guarda e quem nos protege. Que independente da situação, Deus sempre está ali para nos abençoar e para nos guardar sempre. Amém? E que Deus fale ainda mais no seu coração através dessa palavra que é pronto para responder o chamado de Deus. E hoje eu faço essa pergunta para você. E você responda entre você e Deus. Você está pronto para responder ao chamado de Deus? Para viver o que Deus te chamou? A carreira, o sonho, o chamado que Deus tem para a sua vida? Essa é a pergunta que eu faço para você hoje. E que você se ajoelhe, você ore, você converse com Deus sobre o chamado que Deus tem para a sua vida. Amém? Oramos ao Senhor. Senhor, meu Deus, eis-me aqui, Jesus. Obrigado, Deus, por essa palavra, Pai. Obrigado, Senhor, pelo chamado que Deus tem, Pai, para cada um de nós. Obrigado, Jesus, pela Tua proteção divina, pela Tua graça, Pai. Por todos os dias, Pai, o Senhor nos manter de pé. É só Deus, Pai, quem nos protege, é só Deus quem nos guarda. Nós reconhecemos, Pai, o Teu amor, nós reconhecemos a Tua proteção, a Tua graça, Pai. Nós Te louvamos, Pai, nós Te glorificamos. E que a gente venha, Pai, se Deus quiser, cada dia mais e mais seguir os Teus passos, Jesus, ser moldados pelo Espírito Santo de Deus. Caminhar com Jesus, Pai, dia após dia. Graças a Deus, Jesus, por tanto que o Senhor tem feito e faz em nossas vidas. Sabemos, Pai, e confiamos, Jesus, que o Senhor tem o mais lindo, Pai, o mais extraordinário para nossas vidas, Pai. O que o Senhor tem para nós, Deus, é sobrenatural, é divino. Somente em Deus, Pai, nós encontramos a paz, a alegria, Jesus, para nós verdadeiramente, Pai, ter uma vida feliz, alegre e confiante, Pai, nos seus caminhos, Pai, seguindo o que Deus tem para nossa vida. E que a gente venha seguir, Jesus, cada dia mais e mais o chamado que Deus tem. Muitas pessoas, Pai, podem estar aqui me assistindo, mas ainda, Senhor, não sabe qual o chamado que Deus tem para a vida delas. Elas orarão a Ti, Senhor, e o Senhor vai mostrar a elas o que Deus tem de melhor para a vida delas, qual o propósito, qual o chamado que Deus tem para a vida delas. Eu oro, Pai, pela minha vida, Jesus, que o Senhor me proteja mais e mais. Pela minha família, eu oro por essa pessoa que está assistindo, que Deus a proteja mais e mais. Deus sabe o que essa pessoa precisa, Pai, e Deus vai de encontro, Pai. E o Senhor faz a obra, Senhor, na vida dessa pessoa, em toda a família dela, Senhor. Eu creio, eu confio, Pai, que o Senhor tem o novo e o mais lindo para nós. Nos cura, Pai, nos liberta. O milagre é seu, Jesus. A Tua cura, Senhor, está sobre nossas vidas, Pai. O Senhor nos protege, o Senhor nos dá alegria, o Senhor nos dá vida, Jesus, e vida em abundância. Somos felizes, somos alcançados, Pai. Quão bom é, Jesus, ter Deus na vida, ter Deus quem nos cuida, quem nos guarda, quem nos protege, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu chamado, obrigado pelo propósito. Obrigado, Deus, por falar com nós. Obrigado, Jesus, por ser paz em nossas vidas, por ser calmaria, Senhor. Por todos os dias, Pai, pela graça, pela bondade, pela proteção divina de Deus que está sobre nós. Obrigado, Jesus, por tanto. Tu és fiel, Deus, em todo o tempo. Muito obrigado por tanto sempre, Jesus. Amém, Jesus, e amém. Glória a Deus, aleluia. Então, vou a gente orar, a gente buscar o Senhor e que Deus continue falando no seu coração através desse versículo de Gálatas 6:9. E que a gente venha sempre estar pronto para responder ao chamado que Deus tem para a nossa vida. E aqui Deus fala, enquanto espera para que o plano se concretize, prepare-se aproveitando as oportunidades que Ele lhes disponibiliza. Quando o dia chegar, você estará pronto para ser usado por Deus, para colocar em prática tudo o que aprendeu e colher o extraordinário. Deus, Ele tem um chamado para a minha vida, para a sua vida, para todos nós. Então, que a gente venha sempre estar com nossos olhos atentos, confiando, orando, buscando ao Senhor. E Deus, Ele revela o chamado que Ele tem para nossas vidas e a gente vai viver o extraordinário que Deus tem para cada um de nós. E lembre-se, aproveite as oportunidades para aprender tudo o que puder. Deus vai usar você para algo extraordinário. Amém? Que Deus continue falando no seu coração e no meu coração
através desse versículo. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Então, que a gente não venha desistir, que a gente venha persistir com a nossa fé, com nossos olhos fixados somente em Deus, no que vem do alto, no que é verdadeiro, no que realmente tem sentido, que traz vida, que traz paz, que traz alegria, que traz renovo e que traz bênçãos sobre nossas vidas, que é Deus. Você que ainda não aceitou Jesus, aceita Jesus. Jesus te ama. E você que ainda não reconciliou, está parado, volte, que Jesus tem grandes bênçãos para a sua vida. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Eu quero que você curte esse vídeo, eu quero que você compartilhe esse devocional para alguém que você quer que Deus fale com essa pessoa através desse devocional. Compartilhe em grupos, para a família, pode colocar também nos status das redes sociais de vocês. Que quanto mais gente a gente alcançar, mais bênçãos Deus tem para todos nós, porque todos nós somos alcançados pela graça de Deus. E tantas pessoas nesse mundo que estão precisando somente de uma palavra que vem de Deus. Eu tenho certeza que através desse devocional, Deus tem essa palavra que essa pessoa precisa. Eu quero que você comente aqui o que você sentiu no coração que vem de Deus. E eu quero também que você se inscreva no canal, que toda semana, se Deus quiser, tem devocional aqui. Que Deus continue falando na sua vida, na minha vida, amém? E que a gente sempre venha estar com nossos olhos atentos com o falar de Deus. Que em todo momento Deus ele tem algo a falar em nossas vidas. Basta a gente estar com nossos olhos atentos, sempre vigiando, orando e confiando que Deus fala. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Beijos no coração.